Vocês sabem, né? Necroespada vai estar no filme do Thor, Amor e Trovão, isso com certeza. Com certeza, inclusive, vai ser uma parte importante do filme. Então vocês sabem quem é que pode aparecer, né? Vocês sabem onde é que eu quero chegar. O criador da espada, Knu, ele pode aparecer. Vem comigo agora que eu vou provar pra você como é que a Marvel tá planejando pro Knu dar as caras no Semi. Você vai entender tudo, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Galera, um dos meus vilões favoritos dos quadrinhos vai estar em Thor, Amor e Trovão. Quem leu Thor, Deus Trovão, do Jason Aaron nos quadrinhos, sabe como é que o Gore é casca grossa pra caramba. Tipo, muito merece, fiz até um vídeo sobre isso. E sabe também como é que a Necroespada vai ser importantíssima no filme. Necroespada, Necrosword. Porque antes de encontrar a Necroespada, o Gore não tinha poderes. Então percebe o que essa espada fez por ele. Todo o poder dele vem dessa espada simbionte. E quem criou essa espada, né? Quem foi? Qual foi o criador da espada? O deus dos simbiontes, o Knu. Ah, lá vem o Peter com mais a teoria doida do Inés. Pessoal, vocês têm que entender que eu venho aqui e eu tenho que explicar pra vocês como é que as coisas são nos quadrinhos, sabe? Que é o material base. O Semi se inspira lá, né? Que é o material base, é o material que o Semi usa pra adaptar as histórias deles. Eu tenho que vir aqui falar isso com vocês, lógico. E no material base, né? No material original, essa espada foi forjada pelo Knu dentro da cabeça de um celestial que ele decapitou. Essa cabeça, inclusive, tá hoje vagando pelo universo. É nowhere, né? Lugar nenhum. É aquele lugar lá que o colecionador usava na colônia de mineração no filme dos Guardiões da Galáxia. Então, olha as coisas se ligando aí. No Semi já tem lugar nenhum. Estão introduzindo agora os Celestiais, explicando a mitologia deles. Depois de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Venom deixou uma gosminha dele no universo do Semi. Vai percebendo todas as conexões que eu tô trazendo. E nem precisava do Venom, na verdade, tá? Eu não sei como é que fica isso com relação aos direitos do Knu, porque, né, ele é um personagem da mitologia do Venom, mas ao mesmo tempo é vilão dos Vingadores. Foi criado depois do contrato da Sony. Então você tava falando que não pertence a Marvel, pertence a Sony, dá um backspace no teu comentário, porque não é assim. Então tem que ver como é que fica isso aí. Mas eu acho que é igual a Wanda e o Mercúrio. Tinha os dois lá no Semi, só não falavam quem eram os mutantes, né? Os dois estavam no Semi, mas que mutante, essa palavra eu não poderia falar. Que não pode estar no Semi. É só não falar em nada de Venom, Carnificina, Simbionte, essas palavras, né? Que aí não vai dar problema nenhum com a Sony. Se tava antes com relação a Fox, não podia falar a palavra mutante, X-Men, poderia usar Mercúrio e Wanda. Então faz sentido. Em minha opinião pessoal com relação a isso, tá? Se você me perguntasse logo no início, eu falei, não, peraí, Knu é um personagem que orbita o universo do Homem-Aranha. Mas não é isso, né? Ele foi criado, tudo bem, para ser um vilão da mitologia do Venom, né? Como um simbionte, deus dos simbiontes. Mas ele passou a ser um vilão, de longe de ser um vilão do Homem-Aranha. Ele é um vilão de toda a Marvel. Foi assim que foi nos quadrinhos. Mas assim, o que eu posso falar pra vocês é que todo filme do Thor tem sempre alguma explicação de alguma coisa que rolou milênios no passado, né? De como tal arma foi criada, como usaram aquilo numa guerra, não sei quantos mil anos, no início dos tempos, blá blá blá. Sempre tem isso. Os filmes do Thor sempre tem. E eu tenho certeza absoluta que os caras vão desenvolver a Necroespada, o passado dela, né? Eles vão dar um backstory pra essa espada. E existe uma grande chance também, por causa disso, de mostrar o Knu forjando ela no passado, batalhando com os Celestiais. Eu não consigo imaginar o porquê não fariam isso. Porque mostrar o passado da espada, a origem da espada, sem mostrar o criador dela, porra, não faz o menor sentido. Pra mim estariam queimando um início maravilhoso dessa espada. Inclusive, toda a relação que ela tem com essa coisa de se alimentar né, do sangue divino. Porque é assim que ela é. E quem sabe, inclusive, não deixe um gancho pra adaptar King in Black no Semi. Pô, saga espetacular. Trouxe pra vocês aqui no canal, ok? Essa saga é muito maneira. Vocês perceberem como todos os heróis, até vilões, foram contra o Knu. E, porra, não dava em nada. Não dava em nada. Knu tá passando cerol, porra. Meteu o cerol até no Sentry. Já pensou um gancho pro Knu chegar com tudo na Terra, montado lá nos dragões dele, fazendo uma limpa nos heróis do Semi? Imagina isso, pô. Seria bom pra caramba. Não importa o tempo. Eu acho que o Knu hoje, apesar de ser um personagem recente pra caramba, ainda mais no universo história e quadrinhos, ele é um personagem importante, ele é um personagem que deu muita química na Marvel, como um todo, nos quadrinhos. A galera adorou, vendeu pra caramba, saca? King in Black, deu o que falar. Aqui no canal teve muita visualização, a galera tava louca por ver isso. Tanto é que você hoje conhece o Knu. Você que tá aqui, você sabe que é o Knu. Ele é um personagem recente, cara. Tipo, a maioria das pessoas que estão aqui me acompanham não lêem história em quadrinhos, mas vocês sabem quem é o Knu. Olha que incrível isso. Qual outro personagem de história em quadrinho que chegando dessa forma? Sabe, nos quadrinhos todo mundo conhece. Não, cara, esse personagem
ele é absurdamente carismático. A galera gostou dele demais. Então eles sabem, os caras dos bastidores sabem disso, sabem que tem ali um personagem bom pra uma saga no futuro. Pô, seria bom demais a gente ver isso, né? Galera, esse é o momento que o Knu tem que aparecer. Se for pra aparecer, tem que ser agora. E vão ter que explicar porque a Hela tava com a necroespada em Thor Ragnarok também, né? Porque já foi confirmado que os poderes da Hela no terceiro filme, aquelas armas pretas que ela criava, eram da necroespada. Como nas HQ essa espada já passou de mão em mão, é normal que a espada tenha ficado com a Hela um tempo. Isso não exclui a possibilidade do Knu dar as caras, presta atenção. Mas fala pra mim, você ia gostar de ver no mínimo uma ceninha em slow motion, qualquer coisinha muito rápida, do Knu partindo pra cima dos Celestiais? Podia ser pelo menos, sabe, igual aquele flashback lá da Hela matando as Valkyrias. Coisa rápida. Eu não sei vocês, mas eu confio no Taika. Pelo menos um filme visualmente bonito ele vai fazer. Tô falando e tô botando fé nisso, hein? Eu acho assim, a história, né? Thor Deus Trovão, do Jason Aaron, é espetacular. E vai ter adaptação. Taika Waititi vai fazer isso. Tem várias cenas que são muito idênticas, né? Aos quadrinhos. Então isso pra mim é um ponto super positivo. A minha dúvida é só se vão... É uma coisa, tipo aquela adaptação parcial, você vai fugir muito dos quadrinhos. Pode ficar maravilhoso. Pode ficar maravilhoso, mas o meu receio é que fuja muito e fica uma coisa, tipo, muito distante dos quadrinhos, porque aquilo foi uma obra-prima, galera, vocês não estão entendendo. Tá, mas é aquele negócio, posso queimar minha língua, pode ser uma coisa maravilhosa mesmo, totalmente distante dos quadrinhos. Mas você gostaria de ver o Knu no filme, aparecendo, mesmo que fosse um flashback? Comenta aqui embaixo. Melhor ainda, também comenta o seguinte, você gostaria de ver uma saga com Knu no semi, talvez o King in Black, no semi-live action? Pô, se você fala, não é possível. Comenta aqui o que você acha. Quem que deveria estar nessa saga? Até o Sentry deveria estar também. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Qualquer saga nos quadrinhos épica é aqui que você vai ver. Não tem canal no Brasil que faça isso. Não tem, zero. Se tiver, vai ser alguma coisa que fez alguma coisa bem no passado. As atuais não tem. Por isso que você tem que estar inscrito aqui. Porque quem tá aqui entende o que tá acontecendo. Vai pro cinema manjando. Então conta com a sua inscrição com o sininho. Senão não adianta. Obrigado de coração. Até a próxima.